Enquanto as crianças saem e enquanto não começamos a mensagem, deixa eu fazer um aviso relativo às crianças. Nós queremos à noite abrir a possibilidade de ter um momento para as crianças também durante o culto. Primeiro eu quero fazer uma observação, às vezes as pessoas não recebem isso muito bem. Eu sou de um tempo em que eu sentava do lado do meu pai e da minha mãe e ficava lá o tempo todo, né? Se ameaçasse olhar para o lado, rapidamente isso seria corrigido. Mas eu sou de algumas décadas atrás. Às vezes, pessoas que nos visitam, para elas há um sentimento de que elas atrapalham o culto. Eu ouvi isso na semana que passou, não nessa semana, na outra, de uma pessoa que frequenta a nossa igreja, que tem criança pequena. Ela disse assim: pastor, eu não tenho ido à igreja porque eu sinto que eu atrapalho. As pessoas olham, né, chama a atenção. E querendo ajudar nesse processo as pessoas, tanto mãe, pai, quanto as crianças, a gente tem pensado em abrir à noite um momento. A gente deu o nome de berçário, mas berçário dá a ideia de bebê, né? A gente ainda tem muita coisa para decidir sobre idade, sobre que hora que vai ser. A Letícia, que é a chefe, ela está decidindo isso. Então, mas eu mandei essa mensagem por WhatsApp, convidando várias pessoas a responderam. Mas eu esqueci de fazer isso de púlpito para aqueles irmãos que não têm WhatsApp. Então eu estou dizendo aqui, se você quer participar ajudando durante o culto à noite, ainda não tem nada definido, dá seu nome para Letícia ou para mim, e a gente coloca lá e vai sentar em algum momento para resolver isso e tentar ajudar as pessoas, né, nesse momento. É claro que pai e mãe são soberanos no processo de dizer: eu quero que meu filho fique sentado aqui dentro. Nós estamos oportunizando, não obrigando ninguém a fazer absolutamente nada. Então queremos que seja uma boa oportunidade para essas crianças, para esses pais que às vezes têm dificuldade, né, até mesmo de controlar seus filhos. Cada criança é uma criança, né? Em particular, algumas são um pouco mais exigentes do que as outras, ou gastam um pouco mais da nossa atenção. Bem, este era o aviso que eu queria fazer. Quero convidar você então a abrir lá em Lucas, na nossa caminhada. Lucas 18, versículos de 15 a 17. Pedir o pessoal de mídias para colocar a projeção do sermão. Lucas 18, de 15 a 17. Se você é visitante, não tem Bíblia, é só você fazer assim, ó, que aquele rapaz lá atrás vai providenciar uma para você. Da onde ele tira, eu não sei, mas sempre tem Bíblia. Tá? Eu vejo que há visitantes, então, sim, tem aí atrás também. Os diáconos ajudem o Vitor lá, que ele precisa de ajuda com relação ao armário de Bíblias. Ok, diáconos? Muito bem. Lucas 18, de 15 a 17. Vamos ler juntos? São 3 versículos só. Vamos lá. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Que Deus mesmo nos abençoe. A diferença que nós temos para um sermão no culto da manhã e do culto da noite, né,
é uma diferença um pouco mais técnica. De manhã nós temos aquilo que chamamos de um sermão expositivo, então a gente vem, a preocupação é olhar versículo a versículo. À noite nós temos um sermão temático, então a questão é responder o tema, né? A questão principal, aquele assunto que estamos tratando, e por isso às vezes até abordamos vários textos, mas aqui o nosso foco é olhar para Lucas 18, de 15 e 17, esses 3 versículos, e esmiuçá-los, não no sentido de seremos grandes conhecedores a partir desse esmiuçamento, mas é uma perspectiva diferente de olhar o texto. Então, por conta disso, eu projetei aqui algumas palavras. Eu não quero que você aprenda a falar em línguas, e as que estão em negrito é só para você saber. Se você quiser dar nome a algum de seus filhos, sobrinho, neto, tá aí a dica. Mas a questão é olhar o significado, né? Porque a partir desse significado isso faz grande diferença. Então, o texto diz: trazer-lhe também crianças. O que é criança para nós? Criança até 12 anos de idade, né? Assim, 11 anos e 364 dias. A partir dos 12 anos nós consideramos adolescente, pré-adolescente ou uma coisa assim. Então, a gente tem uma concepção de criança. De que criança o texto está dizendo? Quais eram as crianças que eram trazidas para Jesus? É uma pergunta relevante. As pessoas estavam trazendo para Jesus não crianças grandes, estavam trazendo bebês. É a palavra brefos. Então, estavam trazendo recém-nascidos para que Jesus os abençoasse. Isso faz diferença. Então, os discípulos, vendo isso, né, que as pessoas traziam bebês para Jesus, repreendiam. Repreender é o sinal de emitir julgamento, de reprovar a atitude. O que você está fazendo está errado, né? O mestre não vai atender bebês, ele não está aqui para isso, né? Ele está aqui para fazer outras coisas. Então tem a palavra grega para isso. E aí diz: Jesus, porém, chamando-as para junto de si. Chamar não é só dar um abraço nelas. Jesus é que agora repreende os discípulos e dá uma ordem: tragam elas aqui. Então, quando a palavra grega aparece lá de chamar para junto de si, Jesus está dando uma bronca nos discípulos, né? Ele está dando uma ordem para que as crianças sejam trazidas. Só que é interessante que a palavra que Jesus usa não é recém-nascido. Quando Jesus diz deixar a mim os pequeninos, ele está falando de criança de modo geral. Deixar vir a mim os pequenos, os infantes, os recém-nascidos, todo mundo que tiver nessa faixa aí. E uma expressão, né? Não os embaraceis, não impeçam, não se oponham, não sejam contra, não julguem quem faz isso, não criem obstáculos. Jesus está dizendo, então, a respeito de qualquer criança, não mais dos bebês, está falando para não colocar obstáculo. E uma expressão que há muita confusão, e muita gente faz essa confusão, porque dos tais é o reino dos céus. Abre um parêntese, não é o nosso foco. Mas a partir dessa expressão, até botei entre aspas, né, dos tais, muita gente julga que toda criança quando morre vai para o céu. No cemitério do Caju, por exemplo, há uma área, né, como o pastor frequenta muito cemitério, ele começa a conhecer alguns lugares de forma mais específica. E aí, quando a gente foi enterrar determinada pessoa, eu já fui caminhando quando o cortejo já ia à frente, né, e perguntei para o cara: onde fica a quadra tal? Aí ele respondeu assim: depois da área dos anjos. E fiquei assustado com aquilo. Quando cheguei lá, era a área onde enterravam crianças. As crianças são pecadoras, sim, desde quando nascem. Elas ainda não falam, por isso que você não ouve nenhuma coisa, né, assim, a respeito disso. Elas só choram. Mas não sei se elas falassem, se elas te xingavam, né? A gente não consegue entender o que está aqui, porque na verdade a atitude é muito limitada, tanto motora, né, quanto até o processo racional. Agora, dizer que ela não tem nenhuma falha é impossível. Eu sempre conto isso. Eu tenho
um posicionamento muito forte a respeito de mentira. Está entre as coisas que eu mais detesto, né? O texto bíblico diz que tem 3 coisas que o Senhor abomina, tem uma que o Fábio abomina, chama mentira. E eu nunca conto mentiras. Sim, sou bem direto, preciso ser franco, às vezes duro, mais do que falar alguma coisa que pareça mentira. Em um determinado dia, minha filha mentiu para mim. E eu me perguntei onde ela aprendeu isso. A gente às vezes quer arrumar um culpado, né? Foi na escola, foi o amiguinho, foi o tio, foi a tia, foi na igreja, foi em qualquer lugar. Não, para mim foi duro encarar que isso estava aqui, ó, dentro dela. Faltava oportunidade para arrumar a mentira e contá-la, né? E essa é a prova. Nós nascemos com essa condição já, está aqui, está no DNA, então a gente vai colocar para fora em determinado momento. A gente não aprende a xingar, a ofender, a magoar, a gente faz isso com naturalidade. E a gente precisa aprender a lutar contra isso. A nossa luta como crentes em Cristo Jesus é a luta, né? Fazer morrer o pecado que está em nós, a atitude de pecado. E a gente precisa estar muito consciente disso. Então, quando Jesus diz que dos tais é o reino dos céus, Jesus está dizendo que essa espécie, né? A palavra dos tais, o toiotos, essa espécie, né? Essa idade, pessoas iguais a elas, também devem ser tratadas como parte do reino. E isso tem uma justificativa interessante, porque na época de Jesus, toda criança só entrava no mundo adulto e deveria fazer parte a partir dos 12 anos ou dos 13 anos, aquilo que os judeus chamam de bar mitzvah. Então é uma cerimônia onde aquele menino que agora está saindo da infância, ele vai dar respostas às perguntas que são feitas, e ele mostra que ele tem capacidade intelectual de assumir os compromissos que são feitos a ele. E aí, a partir dali, ele é trazido para esse mundo, ele vai ser tratado como um discípulo, como um talmidim, como qualquer outra espécie de discípulo, né, para aprender. Ele vai ser nomeado um mestre para ele. Ele tem toda uma caminhada para frente. Mas até ali, ele era excluído desse mundo adulto, né? É como assim, ele não era prioridade. Prioridade são os que são mais velhos que ele. Quando Jesus diz que eles fazem parte, Jesus está dizendo assim, não, deixa eles aí também, eles fazem parte. Eles vão ficar sentados, eles vão ouvir. Eles têm condições de aprender, eles têm condições de crescer. Então Jesus não está falando que eles são salvos. Jesus está falando que eles fazem parte do reino. Eles devem ser tratados como um reino, não excluídos. Na nossa cultura não se tem isso, mas a gente vai dar um salto agora, vamos para a Europa. E eu falo isso porque os coordenadores do CEM, né, do Centro Evangélico de Missão, onde eu estudei, eles são ingleses. E eles contaram uma coisa uma vez numa aula que eu achei muito interessante. Na Inglaterra, por exemplo, as crianças não vão no culto à noite. Elas ficam em casa. Vão para o culto só os adultos. Achei aquilo interessantíssimo, né? Uma perspectiva cultural. 7 horas da noite as crianças estão dormindo, igual que nem no Brasil. Não sei se isso é para todo mundo, né? Mas, como quem contou é crente, temente a Deus, a gente leva a sério. Então, Jesus está inserindo essas crianças. Mas se a gente pensa a respeito da figura dessas crianças no tempo de Jesus, a gente precisa fazer uma caminhada, né? Vamos pensar a respeito das crianças. Todo menino, aos 8 dias de nascimento, ele era apresentado ao sacerdote para que ele fosse passado pelo rito da circuncisão. Então o sacerdote vinha lá, cortaria o prepúcio do pênis desse menino, e era um ritual de dedicação ao Senhor. Não é apenas operação de fimose, né? É uma cirurgia de consagração. Então, quando acontece todo aquele momento, há todo um processo de entrega daquele menino a Deus. Então, vemos que desde bebê, as crianças são apresentadas para a vida com Deus, né? Então, há vários versículos que falam de cuidar e ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, o texto bíblico, ele dá importância à criança. Deuteronômio capítulo 6. Você ensina a criança quando? Quando você estiver andando, quando você estiver parado.
você rabisca o portal da sua casa, né? Cada um decide como faz isso. Então você rabisca o portal da sua casa, pinta na parede, escreve o que precisa gravar, ensina o tempo todo. Por quê? Porque essa criança precisa aprender. Então o texto vai falar, o texto bíblico em geral, Provérbios e tantos outros, vai falar de ensino para essas crianças. Jesus, enquanto bebê, foi levado ao templo. Uma coisa muito interessante, Lucas capítulo 2, versículo 22, você pode abrir lá. A expressão que o texto usa é interessante. Lucas 2, 22 diz, passados os dias da purificação. Então, purificação porque Jesus tinha sido circuncidado, se você olhar o versículo 21, então foi mexido com sangue, né? Então tinham os dias da purificação, segundo o ritual judaico, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, olha o que está escrito na lei de Deus, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então é fácil pensar que as crianças, elas não eram abandonadas, elas não eram tratadas como lixo, elas eram tratadas sim com respeito e como alguém que aprendia nos caminhos do Senhor. Contudo, ainda existia uma distinção entre as pessoas de ser adulto e ser criança. E isso na nossa cultura também existe. Então, por exemplo, até que idade uma criança pode fazer profissão de fé? Pode declarar sua fé no Senhor Jesus? É uma pergunta. Que idade uma criança está pronta? Várias crianças aqui na igreja me procuraram com 10 anos de idade. Para dizer assim, pastor, eu quero fazer profissão de fé, genuíno. E a minha lição para elas era assim, vamos esperar mais um pouco? Então a partir de hoje você está sob observação. Mas por quê? Porque a gente tem dúvida se isso é uma coisa da meninice ou se isso já é uma decisão que aponta para um grau de maturidade. Então nós temos responsabilidade sobre isso. Também é ser irresponsável simplesmente dizer aleluia, glória a Deus, vem cá, bota água na sua cabeça, você declara para todo mundo e a gente transforma as crianças em adultos mirins e glorifica a Deus por causa disso. Adultos com cara de criança é um problema e crianças com cara de adulto também é um problema. A gente precisa encarar que crianças precisam ser crianças, adultos precisam ser adultos, isso é um grau de maturidade, né? Uma caminhada que a gente precisa. Mas a gente não pode dizer que as crianças na época de Jesus eram tratadas como lixo. Alguns vão fazer referência, por exemplo, ao texto da multiplicação de pães, que foram contados 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres, como se estivessem excluindo, né? Não se conta, as mulheres eram lixo e as crianças também. Não é isso, irmãos. A sociedade era machista? Sim. Então, é claro, quanto os homens. Não que o fato de se excluir significa jogar no lixo. Não, a prioridade é, vamos saber quantos homens tem. Caramba! Porque a partir desse momento que você alcança os homens, você sabe que as suas famílias estão ali. Era uma sociedade patriarcal, significava que quando o chefe da casa se convertia, toda a casa se convertia, não tem discussão. O marido não chegava em casa e dizia assim, amor, conheci Jesus, quer conhecê-lo? Paulo diz isso aos Coríntios, é uma expressão bem interessante, capítulo 15, né? Ele está dizendo assim, se a mulher é casada, tem dúvida na igreja, foi pregado, né? Pregou-se alguma coisa na igreja, ela não entendeu. Se ela tem dúvida, ela pergunta aonde? Para o marido, não pergunta para o pastor. Pergunta para o marido. E se ela for solteira? Morre na dúvida. É uma questão interessante, sociedade patriarcal, carcereiro, Paulo está preso, então ele... Quando acontece aquela coisa toda, as portas da prisão se abrem, o carcereiro vai se matar, e quando ele descobre que ele está lá dentro, ele e toda a sua casa se converte. Ué, mas quem viu o milagre? Só o carcereiro. Ué, mas por que toda a casa se converte? É uma sociedade patriarcal, então está firmada na figura do pai, né? Algumas sociedades, como as africanas, ainda são patriarcais. Então, quando o chefe de uma tribo, né? Tribo não é uma palavra muito correta mais no nosso tempo.
mas vamos colocar para a gente poder entender. Quando o chefe de uma tribo hoje se converte, todos os filhos, sejam eles maiores de idade, também se convertem. Então, muitas vezes o foco do missionário é atingir o chefe do clã, né? Aquele que é o mais velho. Quando ele conhece o Senhor, todo mundo vai atrás da fé, porque olha para o pai como um exemplo, né? Não é mais a nossa sociedade. A sociedade brasileira não é patriarcal. Aqui é cada um por si e Deus cuida de alguns. É assim, o pai quer fazer um negócio, ele fala para o filho, não, você não se mete na minha vida. Então o pai vai para um lado, o filho vai para o outro, a mulher vai para o outro, e o outro filho vai para o outro, e assim caminha a humanidade. A nossa sociedade não tem mais essa estrutura patriarcal. Então às vezes a gente tem dificuldade disso. Então quando se contavam os homens, está se falando de um modelo de sociedade. Não que as crianças eram lixo, assim como as mulheres. Elas eram tratadas com um pouco de desprezo, assim, não de consideração. Ninguém chamaria uma criança, por exemplo, para uma reunião. Por exemplo, no dia de hoje, se a gente fizesse uma reunião e o Guilherme falasse assim, pai, posso sentar aqui? Não, problema nenhum, diz assim, tudo bem, senta aí, Guilherme. Para quem não conhece o Guilherme tem 4 anos, é meu filho. Então, senta aí, Guilherme, não tem problema nenhum. Mas naquela sociedade diz assim, não, criança não pode participar disso, vaza, vai procurar sua mãe. Então, elas não eram assumidas como parte, né? Elas eram colocadas um pouco de lado, mas a partir da figura, não do desprezo, mas do chefe da casa, que eram os homens. Há uma atitude dos discípulos que é difícil de explicar. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que essa atitude de trazer as crianças para o sacerdote era uma atitude nova. Está todo mundo querendo agora apresentar os seus filhos para o Senhor Jesus. Puxa, e eles não estão sabendo lidar com isso. Acabamos de ler o texto de Lucas 2, capítulo 2, versículos 21 e 22. As pessoas levavam os bebês para o templo para apresentá-los ao Senhor, porque isso estava escrito na lei. Então não há diferença nenhuma. Assim, eles estão levando as pessoas agora até Jesus, não para o sacerdote. Mas eles estão levando até Jesus. Mas apresentar para alguém que eles entendem que é um rabi, um mestre, é uma figura que acontece normalmente. Mas os discípulos estão criando uma barreira. Lucas não diz isso, Lucas 18, mas os textos paralelos, e para quem não entende a expressão de texto paralelo, se por exemplo a sua versão é revista atualizada, vai ter uns textozinhos abaixo assim, Mateus 19 de 13 a 15, Marcos 10 de 13 a 16, depois você pode lê-los, são o mesmo texto, né, contados a partir da perspectiva de Mateus e depois da perspectiva de Marcos. Esses textos vão colocar uma palavra que não tem aqui em Lucas, que é muito interessante, a indignação de Jesus. Jesus ficou indignado. Jesus ficou com muita raiva daquilo que os discípulos estão fazendo. Jesus tem uma atitude dura com relação aos discípulos. Ele não diz assim, que isso? Não, deixa de... Não, Jesus responde duro, tom de voz áspero. É uma expressão que a gente precisa, então, entender. Bem, há algumas lições que eu separei para mim, então, partindo desse contexto, né? Crianças eram trazidas para Jesus e a figura dos discípulos repreendiam. Jesus chama a atenção dos discípulos e ao final Jesus dá uma lição para esses discípulos, dizendo que se eles não parecessem como uma criança, eles não entrariam no reino dos céus. Então, pensando na figura desse discípulo, tem 3 aspectos que eu entendo que a gente deveria trabalhar. O primeiro é que a gente precisa trabalhar como um discípulo. O que faz um discípulo de Jesus? É uma pergunta importante a ser respondida. Quais são as atitudes que são coerentes com o discípulo de Jesus? E no nosso tempo ainda é mais importante aprender a responder isso, porque as pessoas conhecem o discípulo de Jesus a partir da televisão. Então elas ligam a televisão, tem um canal evangélico, está passando uma programação, e aí o pastor, as pessoas do culto têm determinadas atitudes, então ela começa a tirar uma cópia daquilo. E ela começa a entender que aquilo é a atitude de um discípulo. Por exemplo, se ela olha lá na televisão, está todo mundo com a mão levantada. Então ele entende que quando ele chega na igreja, ele tem que levantar a mão. Por quê? Não sei. Um dia, quando fazia discipulado, perguntei para ele assim, por que você fecha o olho na hora da oração? E a pessoa diz assim, para não prestar atenção do lado. Irmãos,
Se for só isso, não é só para isso. E essa é a parte mais fraca da resposta, né? O fato de fechar o que a gente chama em teologia de oração apofática é que quando a gente fecha os olhos a gente olha para dentro. Se a gente não ensina os discípulos de Jesus a olharem para dentro de si, as orações são superficiais, são jargões evangélicos. Então ele aprende, por exemplo, que quando ele se torna evangélico, ele tem que ter um evangeliquez. Palavras difíceis de explicar. Você encontra um camarada na rua, ele olha para você e diz: olha, varão. Aí diz: olá, varoa. Não faz sentido, irmãos. Século 21, varão e varoa, não faz sentido. Desculpa, não faz sentido algum. Então, às vezes a pessoa ela tem uma característica, ela olha o mundo evangélico e ela não sabe o que fazer. Então ela precisa trabalhar como um discípulo, porque senão o que ela conhece a partir desses discípulos são os desfavores que muitos discípulos fazem para o reino. Então, a partir desse conhecimento equivocado que as pessoas têm dos discípulos, elas conhecem discípulos que mais afastam as pessoas da igreja do que trazem para perto de Deus. Não é incomum eu, como pastor, ouvir de pessoas a seguinte afirmação, abre aspas: pastor, para ser igual àquela pessoa que está na sua igreja, prefiro ficar fora dela, fecha aspas. Esse discípulo, ele faz um desfavor para o reino. Ele não é discípulo, ele não parece como discípulo, mas porque ele entra todo domingo a essa porta, as pessoas lá de fora acham que ele é discípulo, acham que ele deveria ter a vida assim assado. Então a gente precisa entender como é que é essa vida desse discípulo, o que é que o discípulo faz, como esse discípulo trabalha. E se esse discípulo trabalha para o reino, eu preciso seguir as ordens desse rei, o que que ele me manda fazer e o que que ele não me manda fazer. Então, é uma concepção muito importante a respeito do que estamos fazendo como discípulos, né? Qual é o nosso trabalho? De alguma forma, os discípulos entenderam que o trabalho deles era bloquear a criança. Qual é o seu trabalho como discípulo? Expulsar o demônio e bloquear a criança. Os caras estão fera ali, eles criaram um cinturão de proteção contra Jesus. Ninguém leva a criança até Jesus, ninguém. Eu fico imaginando se os discípulos realmente têm esse cordão de isolamento, né? Cabe muito bem aquela pergunta que Jesus fez sobre aquela mulher que estava enferma com fluxo de sangue, né? Quem me tocou? Pô, tem uma barreira para chegar até Jesus, né? Como é que alguém consegue me tocar com toda essa gente aqui, ainda mais os discípulos me protegendo? Os discípulos estão fazendo coisas que eles entendem que é o trabalho de um discípulo, e assim também acontece com muita gente. Ela entra na igreja e ela entende que ela precisa fazer determinadas coisas, só que o que é o trabalho de um discípulo? Se não única e exclusivamente levar o evangelho do Senhor Jesus para as outras pessoas. Se a nossa atitude não contempla levar o evangelho do reino, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, mas não é o trabalho de um discípulo. Você pode carregar banco, colocar copo, lavar banheiro, você pode trabalhar em qualquer ministério da igreja, mas se você não leva o evangelho do Senhor Jesus para outras pessoas, você não está trabalhando como discípulo. Jesus não contratou servos e empregados para fazerem as questões operacionais do reino. Jesus chamou discípulos. Significa aqueles que caminhavam com Jesus e repetiam as suas ações. Então eu preciso trabalhar como Jesus trabalharia. O que Jesus faria no meu lugar? Quais são as palavras que Jesus usaria? A segunda questão que me chama muita atenção é que eu preciso aprender. Até pensei que aprender seria algo que vinha antes, mas eu quis colocar naquilo que eu entendi que era a sequência do texto, né? Então, quando Jesus repreende esses discípulos, chamando a atenção deles e dizendo que eles precisavam deixar vir a mim os pequeninos e não criar qualquer impedimento, porque as crianças faziam parte, deveriam ser tratadas como parte do reino de Deus,
tem algumas lições que os discípulos precisavam aprender. Mas só que quando eu falo que a gente precisa aprender, a gente precisa ter um espírito ensinável. Irmãos, para aqueles que leem a Bíblia todos os dias, qual foi a última vez que Deus falou com você? A pergunta não significa ouvir uma voz grave, né? Quando você está lendo a Bíblia, aí você fecha os olhos, você ouve uma voz grave dizendo: olá, Fábio, estou aqui. Não é isso. Também não é isso, ler a Bíblia, ai pastor, senti um arrepio. Qualquer coisa dá arrepio, até dor de barriga. Aprender com Jesus significa ter um espírito ensinável, de olhar para o texto bíblico e fazer a pergunta: eu sou assim? Eu sou assim, do jeito que Jesus reprova? Quantas vezes já criei impedimentos para pessoas? Aí você talvez possa dizer: não, nunca, nunca, pastor, nunca. Eu quero confessar que eu já. Eu era adolescente ainda, e adolescente tinha um hábito de criar apelido nos outros. É um hábito que eu tinha. Eu ainda brigo com meu pai, posso confessar um pecado coletivo, né? Eu ainda brigo com meu pai, que meu pai ainda tem um hábito muito ruim de dar apelido para as pessoas. Eu não sei se ele faz isso porque ele não consegue gravar o nome das pessoas, mas é muito comum dizer assim: pai, precisa levar o carro para a oficina e entregar para o Anderson. E ele dizia assim: quem? O Perninha? Quem? O Ceguinho? Que isso, pai? Ele tem nome, se chama Anderson. E por que eu parei isso? A gente tinha um amigo na igreja chamado Rodrigo, e ele chegava atrasado na escola todo dia e chegava atrasado no culto. A gente resolveu dar um apelido para ele, carinhoso, chamado Coveiro. Ah, por que Coveiro? A gente tem uma imaginação fértil, né? A gente é criança, adolescente, a gente tem uma imaginação fértil. Coveiro é porque ele ficava a noite toda enterrando gente, e aí acordava à tarde, e aí chegava à tarde em tudo que fazia. E a gente chamava ele Coveiro para lá, Coveiro para cá. Difícil era quando a gente dirigia o culto, pediu o nosso irmão Coveiro para orar, porque se acaba transformando o apelido e você esquece o nome das pessoas, né? E assim vai. O Rodrigo virou Peneira, né? O Marcos André do Reverendo Oliveiros virou Cobrinha, o André, que é pastor de Mananciais, virou Berim por causa de berinjela, né? Ele um dia foi no congresso de UPA todo vestido com moletom roxo. Teve jeito, virou berinjela. A partir daquele dia todo mundo chama ele de Berim. Alguns não sabem por quê, mas nós da geração sabemos. Então era o André Berinjela. Só que a gente chamava tanto o Rodrigo de Coveiro, que um dia ele resolveu não ir mais na igreja. E a mãe dele chamou a gente, Dona Clarice. Chamou eu, o Ricardo e tantos outros, né? Renato, Niltinho. Chamou a gente reunido e disse assim: olha, eu queria falar um negócio para vocês. Vocês botaram tanto apelido do meu filho que ele decidiu não vir mais na igreja. Ele está cansado de vir à igreja e vocês só dirigirem a ele chamando de Coveiro. Irmãos, é como se Deus tivesse pego a mão e feito assim com o Fábio. Foi o dia que eu mais senti tristeza na minha vida, porque eu senti que eu estava atrapalhando alguém. Era só uma brincadeira. Só uma brincadeira, mas que estava custando a vida de alguém. Durante muitos anos o Rodrigo ficou fora da igreja. Dor no coração profunda por causa disso. Hoje o Rodrigo está na casa do Senhor, e isso traz um alívio à minha consciência. Mas durante muito tempo eu carreguei a culpa de que alguém não vinha à igreja por conta de uma brincadeira que eu fazia com ele. Então, talvez você diga: eu nunca criei impedimento nenhum, nunca bloqueei ninguém de entrar na igreja. Mas talvez o seu olhar, você não precisa dizer nada, mas talvez o seu olhar grosseiro, duro, espante gente. Espante gente da sua sala de aula, espante gente do seu convívio, espante gente do seu banco. Talvez você está sentado sozinho no banco, não é porque ninguém gosta de sentar no seu banco, não. É porque você está sentado nele. As pessoas chegam, olham para o banco e falam assim: vou escolher outro. Chega para lá. Não, está cheio. Não, por favor, chega para lá. Porque ninguém quer sentar no seu banco, porque você é uma pessoa que espanta a gente. Você tem um poder natural de assustar as pessoas.
Então o que Jesus está chamando a atenção é assim, cara, discípulo precisa ter o espírito ensinável, vamos corrigir isso aí, vamos aprender. Só que tem gente que passa a vida inteira e quando fica velho ainda consegue piorar. Irmãos, espírito ensinável é a gente aprender a ser melhor a cada dia. Não fica ranzinza, não se torna uma pessoa insuportável. Quando as pessoas falam o seu nome, as pessoas têm mais medo de você do que alegria. Às vezes as pessoas não te visitam é porque você não é amigo delas. Às vezes as pessoas não te ligam porque as pessoas também, realmente, elas dão até graças a Deus. Porque você não estava lá, porque em tudo dai graças, né? Então, não se torne essa pessoa, a gente precisa ter um espírito ensinável, aprender. Então, quando eu olho para esse texto, eu preciso pensar assim, eu trato bem as crianças? Irmãos, tem várias crianças aqui na nossa igreja que não tem os pais aqui. Várias vezes eu já falei, irmãos, nós precisamos ser pais dessas crianças, tratar como pai e mãe, preocupar com ela, conhecer os nomes delas, ajudá-las. Talvez você seja como eu, tenha dificuldade de gravar os nomes, mas a questão é se você sente falta delas, se você ora por elas, se você tem preocupação com elas. Se não, você lê esse texto e diz assim, eu não sou assim, não atrapalho ninguém, se quiser vir à igreja, vem. Mas indiferença também é um pecado. Então quando Jesus está dizendo deixar vir os meus pequeninos, façam um esforço para que elas sejam tratadas como parte do reino. Tragam elas a mim, façam, vocês são os adultos. É preciso ter esse espírito ensinável. A vida do discípulo é um aprendizado, irmãos. Então a questão é a seguinte, não me importa se muita gente tem vivido como discípulo com um testemunho péssimo. A questão é o que eu estou fazendo. Se eu estou aprendendo a fazer diferente, se eu estou me colocando nas mãos de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero ser um discípulo diferente, eu estou olhando para esse texto, é um texto que eu já li tantas vezes, mas Senhor, eu não quero atrapalhar ninguém, pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas a virem para perto de Ti. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero que as pessoas, quando ouçam a minha fala, elas queiram viver com Jesus, não ter ódio ou ojeriza da igreja. Mas o último processo, a última lição, é preciso amadurecer como um discípulo do Senhor Jesus. Jesus não só chama a atenção dos discípulos para trazer as crianças, Ele diz que se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, a gente não entra nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O que me dá condições de fazer parte do reino do Senhor, tudo começa com um processo chamado fé, né? O ato de Deus regenerador, Ele transforma o meu coração numa nova criatura. E essa nova criatura, ela está aberta ao aprendizado, a acolher as coisas do reino e a ter uma vida madura. Essa vida madura significa que os valores do reino foram absorvidos por mim e eu vivo assim. Significa que se eu digo ter fé, mas não vivo como crente em Cristo Jesus, eu me encaixo naquela perspectiva que Jesus disse, uma árvore boa não pode produzir fruto mau, e uma árvore má não pode produzir fruto bom. Então se eu digo que eu sou crente, mas não vivo como crente, logo eu não sou crente. 1 João capítulo 2 diz um negócio muito interessante. Às vezes a gente trata o ímpio, né? E a gente tem uma pena, puxa, fulano fazia parte da nossa igreja, agora está perdido, virou traficante, está fazendo isso, tá. Não tem nenhum caso concreto não, é só hipotético, tá, irmãos? E aí, João diz assim, não fica com isso no coração não, ele nunca fez parte. Ele esteve entre nós, mas nunca foi um dos nossos, ou seja, uma pessoa que aparentava ser uma coisa, mas coração não transformado. Então quando Jesus diz que é a atitude que vai dizer que a gente vai entrar no reino, porque essa atitude representa um coração. O que contamina um homem não é o que entra nele, mas o que sai dele, porque do coração procedem todos os desígnios da vida. Se o seu coração está transformado, de você só sai coisa transformada, mas se o seu coração não está transformado, só sai coisa não transformada. Por isso que em Apocalipse o texto diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus,
Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os alcoólatras não entrarão no reino dos céus. Os efeminados não entrarão no reino dos céus. Ele não está fazendo uma lista de pecados, dizendo assim, se você tem esse pecado, você entra. Ele está dizendo assim, gente que não vive como gente transformada e apresenta isso ao mundo, não é discípulo de Jesus. Não pode ser. Então, significa que as nossas atitudes, elas devem ser coerentes com aquilo que a gente professa. Se eu sou um discípulo de Jesus, a minha vida deve ter uma atitude de maturidade. Então, qual é essa atitude de maturidade? Aprender a viver como uma criança. Irmãos, os textos de manhã e de noite falam de criança, coisa interessantíssima. Salmo 131, se você tem curiosidade, lê em casa. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, Jesus está falando que a gente precisa ser dependente dele, que a gente precisa ser trazido, conduzido, que o nosso Pai Celestial deve nos dar a mão, e é por conta disso que eu estou falando de amadurecimento, porque significa que nós, como adultos, a gente chega a um ponto que a gente diz assim, eu não preciso aprender mais nada. Há uma música, acho que é antiga, que ela diz assim, quero ser como criança, te amar pelo que és. Então voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Ou seja, voltar a ser criança é uma atitude. Eu quero viver como uma criança diante de Deus. Eu não quero ter as minhas decisões. Eu quero dizer assim, Pai, decida por mim. Isso é criança. Mas fazer isso é sinal de maturidade. Gente cabeça dura. Gente cabeça dura diz para Deus o que ele tem que fazer. Gente que vive como criança diz assim, Pai, a minha vida está nas tuas mãos. Se hoje é dia de ir para a escola, eu vou para a escola. Meu filho acordou hoje e disse assim, pai, eu quero ir para o shopping. E eu disse assim, meu filho, hoje é domingo. Domingo é dia de ir para onde? Para a igreja. E ele disse assim, mas a gente pode ir para o shopping depois da igreja? Eu disse, não, meu filho, hoje não é dia de ir para o shopping. Hoje é dia de ir para a igreja. Depois a gente vai almoçar na vovó Dedé. Depois da vovó Dedé a gente pode ir para o shopping. E eu disse, não, meu filho, hoje é dia de ir para a igreja. Depois a gente almoça na vovó Dedé e depois a gente volta para a igreja. O que ele perguntou? Depois da igreja, pai, a gente pode ir no shopping? Eu falei, meu filho, hoje é domingo, hoje não é dia de ir para o shopping. E ele disse, pode ser amanhã? Sim, mas quem governa a vida dele? É o pai. Quem governa a vida de um adulto? Você. Não é o pai mais. A gente diz para o pai o que a gente quer. Pai quer um emprego, pai quer uma casa, pai quer um carro, pai quer um casamento, pai quer um filho, quer 12, quer 3, pai não quer mais filho nenhum. Pai tira ele da minha vida, pai faz isso, pai faz aquilo. A gente não se importa mais, pai, o que o senhor quer de mim? Estou aqui, não quero decidir mais nada, não quero ser como uma criança. A gente precisa aprender isso. Por conta disso, irmãos, eu quero trazer para cá algo que a gente está fazendo nos pequenos grupos. Eu queria convidar você, se você não frequenta nenhum pequeno grupo, que você procure algum pequeno grupo. Nós somos 9, Débora? 9 pequenos grupos, né? Então, não vou falar o nome de todos que eu vou esquecer. Mas eu lembro Silva Vale, Tumucumac, Zeferino, Primavera, Realengo, Pichincha, Sulacap, Jovens 1, 2, 3 e 4. Esqueci algum, né? Certamente esqueci. Perdoem a memória deste pobre pastor. E aí nós criamos um diagnóstico de amadurecimento. E eu quero falar sobre ele, incentivar você. Qual é a nossa proposta? Nós entendemos que a vida cristã é uma caminhada para cima, né? Pensando na perspectiva de que o alvo é Cristo, e Cristo não é um alvo que está assim na minha direção, ele está acima, no sentido de ser superior a mim. Então a vida cristã é para cima. Às vezes eu percebo que a vida cristã de alguns é assim, ó, e assim vai numa gangorra. Tem dia que o cara está cheio de fé, tem dia que ele não fede nada.
então tá assim. Não, ele tá numa gangorra terrível. Virou um cacófato, não era para virar. Então, a nossa ideia é que o crente caminha assim. E aí tem uma série de perguntas para esse crente responder. Quero dar o testemunho da minha mãe. Minha mãe fez o teste diagnóstico, né? Esse diagnóstico, teste de diagnóstico não, diagnóstico de maturidade. Ela fez esse diagnóstico, entregou ontem para a Rosinha e disse assim: percebi que tem muita coisa que eu não sei e estou longe de qualquer objetivo. Testemunho da mãe do pastor. E eu disse para ela assim: isso aí, mãe, é isso que a gente quer. Não é a tristeza, mas a percepção de que é uma caminhada e que eu preciso ter objetivos, que eu preciso apontar para esse objetivo. Aí algumas pessoas vieram para mim e disseram assim: pastor, mas tem que botar meu nome no diagnóstico. As pessoas vão saber se eu leio a Bíblia ou se eu não leio. Meu irmão, seja a vossa palavra, se ensina ou não. Lê, não lê. Ninguém diz que vai te julgar por conta disso. Isso é questão de maturidade. Eu leio 2, leio 1, leio nada, leio um versículo, quero ler, não sei ler. Não precisa ter vida de verdade. Isso é maturidade, caminhar para cima. E eu quero incentivar você, se você não faz parte de nenhum pequeno grupo, vá procurar um pequeno grupo para fazer o teste de maturidade. Lá nós vamos trabalhar 1 a 1, vai vir lá o formulário com o nome da Rosinha. E aí a ideia é que eu, Débora e companhia, a gente sente com o nome de cada crente e pense a partir de cada pessoa, algo bem individual, bem personalizado. E a gente diga assim: olha, Rosinha, para você se tornar pastora, isso mesmo, para você ter uma caminhada de cuidado com outras pessoas, o caminho é esse, tem 384 atitudes que você precisa tomar. Foi só uma fala hiperbólica, para brincar com isso. Mas a ideia é o amadurecimento. Qual é o desafio para nós, irmãos? Primeiro, a gente precisa se conhecer como discípulo. Os discípulos achavam que estavam fazendo o máximo. Às vezes eu também tenho a impressão de que eu sou assim. Eu acho que eu estou fazendo o máximo. O sermão de domingo passado do Washington foi um soco na boca do estômago. Uma referência boa, não é ruim não. Quando ele fez a pergunta: o que você veio fazer na igreja? E eu tinha pronta, eu vim ensinar, vim falar, vim transmitir. E aí na fala dele ele falou que a gente precisava aprender. E eu disse assim: isso aqui eu não vim fazer. Conhecer-se como discípulo, ser sincero para entender o que eu estou fazendo. E por último, humildade para a longa caminhada à frente. Irmãos, o tempo todo nós aprendemos com Cristo Jesus e precisamos entender que a caminhada é longa. Existem conceitos que ficam no meio do caminho, existem coisas que ficam no meio do caminho. Existem coisas que quando eu entrei no seminário eu dizia são absurdo e que hoje eu digo assim: rapaz, até há certa coerência nisso. Então às vezes a gente é muito fechado nos nossos conceitos e não está aberto. Você imagina os discípulos, nenhuma criança se aproxima do mestre. Vocês acham que eles faziam isso de má intenção? De boa intenção, mas Jesus disse: vocês não sabem nada do reino. O reino não é nada disso. Se vocês não se transformarem numa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se eu sou os discípulos, eu me ajoelho no chão e digo assim: Senhor, por favor, agora, quero ter 11 anos. Essa é a perspectiva de conhecer-se e de ter humildade para a longa caminhada que está à frente. Meu irmão, é um convite que Jesus faz a todos nós. Não importa quanto você conhece de Jesus aqui nessa manhã. Se você conhece um tantinho assim, ou se conhece um tantão assim. A caminhada é longa para todos nós, mas se você começa hoje na direção certa, você já tem grande vantagem. Desconstruir muitas vezes os conceitos errados que a gente tem é muito mais difícil do que construir conceitos corretos a partir do Evangelho. Então eu quero convidar você a fazer parte desta caminhada. Como? Feche seus olhos agora e convite para que você faça uma oração e que você responda a seguinte pergunta: eu tenho impedido pessoas de se aproximar de Cristo?
Mas talvez não responda isso a partir dos outros, responda a partir de você mesmo. Eu sou o meu maior obstáculo. Eu sou o maior obstáculo para as pessoas e também para mim mesmo. Eu sou esse obstáculo. Responda isso com sinceridade. E da mesma forma que Jesus respondeu aos discípulos dizendo assim: mudem, deixa essa atitude de lado, venham até mim e deixem as crianças virem até mim também. É o convite que Jesus faz a você. Então nessa oração que você responda: Senhor, eu entendi ou não entendi. Senhor, eu quero agir assim ou eu não quero agir assim. Diga sim ou não. Você tem duas respostas possíveis. Seja sincero, né? Diga sim ou não. Feche seus olhos. Fale com Deus. Pai, quem dera que o problema fosse só com os discípulos que trabalharam com o Senhor Jesus. Quem dera que a gente pudesse olhar para esse texto e dizer assim: não temos nada que nos aponte. Está nesse texto, mas se ele foi preservado durante tanto tempo, é porque é algo que precisamos aprender todos os dias. Algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser observado por nós. Primeiro, a nossa relação de trabalho para o reino. Fazemos tantas coisas, mas será que todas elas correspondem a atitudes que estão ligadas ao Evangelho do Senhor Jesus? Posso dizer que com certeza não. Muitas atitudes são só nossas. Vem de pensamentos nossos, de vontades nossas. Não temos qualquer base bíblica, mas mesmo não tendo qualquer base bíblica, continuando fazendo a mesma coisa, porque não nos faltam só argumentos. A nossa tradição, ou qualquer outro exemplo histórico, temos dificuldade de aprender, dificuldade de revisar conceitos, dificuldade de sermos chamados a atenção pelo Senhor. Pai, mas se pudéssemos, queríamos nos transportar para 2000 anos atrás e ouvir Tua doce voz nos chamando a atenção, porque ser chamado a atenção do Senhor significa ser amado por Ti, ser cuidado por Ti. Quando o Senhor nos exorta, o Senhor quer que a gente haja melhor, o Senhor quer que a gente mude para glorificar o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ouvir Tua repreensão, ajuda-nos a ouvir Tua voz dizendo que às vezes o que a gente faz está errado. Ajuda-nos, dá-nos humildade, faz o nosso coração ficar amolecido, tenha misericórdia de nós. Mas, Pai, essa caminhada é longa, às vezes no meio do caminho a gente tem tanta dificuldade, a gente encontra desânimo, a gente encontra esfriamento, a gente encontra decepção, o que não faltam são obstáculos e pedras no meio do caminho. Mas, Pai, ajuda-nos a perceber que a caminhada é longa, que a gente precisa querer ser como criança e viver como essa criança, não só hoje não, todos os dias, mas viver assim todos os dias é tão difícil. Às vezes a gente quer assumir uma personalidade mais dura, de alguém que chame atenção, mas o Senhor nos manda ser como crianças o tempo todo, ter pureza, ter ingenuidade, ter simplicidade. Ó Pai, dá-nos essa condição.
de confiarmos em Ti plenamente, de sermos completamente dependentes de Ti. Ajuda-nos, Pai, a assumirmos essa postura, quando tudo no dia a dia nos chama ao contrário. Tira de nós nosso desejo, Pai, nos diz não para que a gente possa aprender a fazer Tua vontade. Não atenda aos nossos pedidos, não, Pai, porque muitos deles são de corações perversos. Ajuda-nos a lidar com não, com sim, com daqui a pouco. Ensina-nos como Pai a precisarmos de Ti, a dependermos de Ti. Precisamos, Pai, desta lição, precisamos de Pai. Muitas vezes não temos um Pai carnal, não temos pessoas para abrir o nosso coração, amadurecemos pela força, temos dureza no coração porque fomos moldados a fogo, fomos moldados pelas provações do dia a dia, fomos, Pai, massacrados pela dureza de tantas pessoas e nos tornamos pessoas duras e insensíveis. Mas, Pai, o Senhor nos adotou, faz-nos perceber que não é preciso mais ser assim ou agir assim. Temos alguém que nos defende, temos alguém que nos ama, temos alguém que cuida de nós, temos alguém que se preocupa conosco. Ah, Pai, amolece o nosso coração para vivermos como crianças. Entendemos que temos um Pai que nunca morre, um Pai que nunca nos abandona, um Pai que está sempre disposto, um Pai que nos dá presente, não só no nosso aniversário, mas todos os dias. Um Pai que é extremamente atencioso, que nunca vira face para nós. Um Pai que quando nos bate para nos corrigir. No seu coração não há raiva, não há rancor, não há indignação. O Senhor não tem pecado, o Senhor nos ama com amor profundo. Ah, Pai, precisamos conhecer o Senhor como Pai, e a única posição para conhecermos isso é nos colocarmos como crianças, de termos alguém que nos dê conselho, e de que a gente ouça o conselho e receba esse conselho para a nossa vida. Ah, Pai, ensina-nos a viver como crianças, a amarmos o Senhor pelo que o Senhor é, a mostrarmos inocência e a vivermos para Ti todos os dias. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para receber a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e único Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com sua família e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.